Hoje, a pedido dos colegas, a gente vai retomar a nossa live sobre os campos de experiência da BNCC, traços, sons, cores e formas. Relembrando aí que a nova Base Nacional Curricular Comum curricular, eu sempre falo curricular comum, a nova Base Nacional Comum Curricular é um documento obrigatório e estará em vigência no próximo ano em todo o sistema de ensino. Quando a gente fala todo o sistema de ensino, a gente está incluindo aí escolas militares, escolas confessionais e escolas particulares também, além das nossas escolas públicas. Ok? Sons, cores e formas. De início, a gente faz aquela abençoada daquela leitura. Tá ok? Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais no cotidiano da instituição escolar possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria coletiva e individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam um senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que a cerca. Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Esse é um dos campos que eu considero mais rico e mais necessário na educação infantil. Por quê? Porque é o campo das artes, é o campo onde a criança ela terá a possibilidade de se expressar, de participar, de brincar. Todos os direitos de aprendizagem cabem dentro deste campo. Mas como é que a gente trabalha artes na educação infantil? Como é que sempre foi trabalhado artes aí na sua escola? Como é que você trabalhou educação artística, antiga educação artística, lá no ginásio, no antigo ginásio? Como é que se dava esse ensino? Como é que se deu o seu contato com o mundo artístico? O que é que você acredita que é cultura? Quanto você se envolve com a cultura local, né? A cultura regional, a cultura do seu país, e quanto você valoriza essa cultura e não apenas considera a cultura aquilo que vem de fora, aquilo que é do outro. E se coloca, a princípio, esse desafio enorme para o professor da educação infantil. Um professor que não vem de um sistema onde era permitido a ele se expressar. Vem de um trabalho com artes que não envolve realmente o fazer artístico. Envolve a reprodução de algo que foi trazido pelo professor. A gente, quando não expande o olhar, quando não busca aprofundamento nos temas, acaba por reproduzir aquilo que vivenciamos em sala de aula. Então, quando a gente estudou educação artística, o que era que tinha aí para nós? O professor trazia alguma atividadezinha e mandava que a gente fizesse igual.
Eu lembro que certa feita, o professor trouxe uma estruturazinha feita de arame e bolinhas de isopor. E ele pediu que a gente reproduzisse aquilo. Eu não tinha condições de comprar bolinhas, que eu até já contei essa história para vocês, porque eram muitas bolinhas, eu não tinha condições financeiras. Comprei acho que 3 ou 4 bolinhas, enfiei-as todas em um arame, desenhei uma carinha e falei: professor, esse é o meu trabalho de educação artística. Gostaria que o senhor considerasse, porque eu não tenho condições de comprar o material. E ele me deu nota 6. Mais por conta do meu esforço em fazer do que pela reprodução. Mas é certo que as outras crianças, elas receberam 8, 9, 10 por conta de terem reproduzido um trabalho de educação artística. Então, no fim, a reprodução, tal qual o que o professor trouxe, vinha a ser algo mais importante do que a criatividade do aluno em criar algo a partir daquilo que ele tinha, a partir dos materiais que ele tinha em mão. E com a educação infantil, fazendo parte agora da educação básica, com as novas diretrizes, com os referenciais curriculares para a educação infantil, a arte ela veio também para dentro da escola, mas ela não veio da forma como ela deveria ter vindo. Então, geralmente, quem se formou na área de artes é aquele professor que chega aqui na rede social e que ele fica chateado quando vê reproduções sendo chamadas de trabalho de arte. Quando vem reproduções serem consideradas fazer artístico. Então, o campo dos traços, dos sons, das cores e das formas, é esse campo que pede movimento, pede produção individual, pede produção coletiva, pede observação da arte, pede participação na cultura, pede ação da criança sobre o mundo. E como que deve ser o trabalho desse campo e a abordagem desse professor? A abordagem desse professor, ela vem no sentido de colocar a criança em contato com esse universo artístico. Está em preparar esses espaços, preparar o ambiente, fazer com que a criança ela possa fruir, fazer com que a criança ela possa entrar em contato com esse universo. E como é que o professor de educação infantil faz isso? Ele leva um bonequinho e pede que a criança faça igual? Não. Ele leva uma obra de arte, ele leva uma escultura, que pode ser uma escultura local, como aqui a gente tem trabalhos muito, muito interessantes de mestre Vitalino, e a partir disso é que a gente cria, é que a criança cria, é que a criança pensa, é que a criança faz a arte dela, com os materiais que a gente tem disponível e que a gente pode disponibilizar para a criança naquele momento. Então, esse campo precisa ser pensado e bem pensado, para que a gente tenha a possibilidade do trabalho com diversas linguagens, como a própria base já coloca para a gente, Então, geralmente, nos trabalhos de arte, a gente tem o quê? Muito nas escolas. A gente tem o trabalho com pintura. A pintura com pincel, ou a pintura com giz de cera, ou a pintura com lápis de cor, que são os materiais que nós consideramos mais acessíveis. Mas para que você trabalhe esse campo de maneira apropriada, é preciso que, a princípio, você entre em contato com o mundo das artes, você entre em contato com a cultura da sua região, a cultura do seu país, que você comece a valorizar a cultura e pare de considerar que cultura é só aquilo que você gosta, como é muito comum da nossa área, considerar a cultura aquilo que eu gosto,
né? Trabalhar com a cultura local, mas também não reduzir o trabalho de artes, de traços, de sons, de cores e formas ao seu universo local. Uma das frases mais utilizadas, não sei se na região de vocês, mas na nossa região, quando a gente fala em ter uma abordagem diferente, em mostrar novos mundos para os nossos alunos, uma das falas que a gente mais colhe de professores é a seguinte: essa não é a realidade do aluno. E essa questão de essa não ser a realidade do aluno, parte de quê? De uma fala, de uma outra fala mal interpretada. Quando a gente pensa em aprendizagem significativa, a gente pensa nessa questão de partir da realidade do aluno. Então a gente fala de partir dessa realidade e não de estancar nessa realidade, não de trabalhar apenas essa realidade, não de mostrar apenas essa realidade. Porque essa já não era a proposta dos documentos que a gente tinha em vigência e essa não é a proposta da BNCC. Que a gente fique reduzido apenas à cultura local. E que essa criança ela não tenha possibilidade de conhecer outras culturas, outras formas, outras manifestações artísticas. O Brasil é um país extremamente rico culturalmente. E uma das festas, uma das manifestações culturais mais fortes do nosso país, falada no mundo inteiro, é demonizada e desvalorizada por muitos profissionais da educação. Qual é essa manifestação cultural que é tão achincalhada no Brasil? O carnaval. O carnaval é uma das maiores manifestações culturais do nosso país. É uma festa lindíssima que junta, que une diversos artistas, pintores, escultores, cantores, compositores, músicos. E a gente tem um universo dentro de uma escola de samba, de um único desfile de escola de samba, né? Com 3 mil componentes em alguma escola de samba. E muitas vezes a pessoa, ela demoniza tanto a cultura, ela desconsidera tanto a cultura, ela desvaloriza tanto a cultura, que ela deixa de considerar 3 mil pessoas para considerar uma única mulher seminua como rainha da bateria. Então tem gente que reduz o carnaval a uma mulher seminua dançando na frente da bateria. E por quê? Porque não se aprofunda, porque não vê o desfile, porque não vê como arte, porque não percebe a riqueza do samba enredo, porque não percebe o trabalho constante de muitos artistas dentro, né, para criar essa festa, para criar essa beleza que é vista no mundo inteiro e que é ovacionada no mundo inteiro, que pessoas do mundo inteiro vêm até o Brasil para ver, mas que o professor muitas vezes não quer trazer para dentro da escola porque diz que não é algo apropriado para a criança, né? Não é algo apropriado para a criança. Por quê? Porque só enxerga o carnaval desse ponto. Tem pessoas nuas. Quando numa escola de samba não tem apenas pessoas nuas. Tem muita arte, tem muita beleza, tem muita cor, tem muito som, tem muito traço, tem muitas formas. E a gente precisa considerar urgentemente, né, se nós estamos preparados para entrar em contato com essas diversas manifestações artísticas sem preconceitos. E para apresentar essas manifestações para as crianças também sem preconceito, enquanto cultura. Se eu trago o boi bumbá, chamado em algumas regiões como bumba meu boi, para a criança, essa criança ela vai observar as cores, vai observar a música que acompanha, os instrumentos musicais, os sons, e eu vou estar trabalhando traços, sons, cores e formas. Se eu trouxer a capoeira enquanto manifestação artística e o toque do berimbau e essa coisa maravilhosa do capoeirista,
e eu inseri isso no espaço escolar para que a criança ela entre em contato, para que ela observe as vestimentas, ela observe as músicas, ela observe o instrumento que se usa para tocar, eu vou estar trabalhando traços, sons, cores e formas. E o interessante aqui é eu conseguir, dentro do espaço escolar, fazer com que a minha criança ela entre em contato com esse mundo, com esse universo imenso e lindo que é a cultura do nosso país. Como é que eu faço isso? De que maneira eu faço isso? Muitas vezes dentro da própria região, dentro do próprio povoado, da própria cidade que a gente vive, existem muitos grupos culturais. Existem pessoas fazendo teatro, existem pessoas dançando, e a gente nem chega a ter conhecimento que esses grupos existem e que essas pessoas estão se expressando através da dança, que elas estão se expressando através do seu canto, através da sua voz, que elas estão se expressando, né, de diversas formas no mundo. A gente privilegia na escola constantemente, como a gente falava ontem, certo tipo de linguagem. Mas as linguagens ligadas à arte, elas são relegadas constantemente a segundo plano. Raramente você vai ver um professor pensando numa escultura. Você vai ver colagem, você vai ver pintura, mas raramente você vai ver fotografia. No início do ano, lá no nosso site, a gente colocou um plano de aula para trabalhar com a questão da selfie. E deixa o endereço aqui do site para vocês darem uma olhadinha, tá bem? Para trabalhar com essa questão das selfies. As crianças, elas estão imersas nesse mundo tecnológico, nessa cultura tecnológica. E muitas vezes a gente pega isso e a gente não quer nem que chegue perto da escola. Em lugar da gente fazer uso para entrar nos diversos campos de experiência, para fazer com que essa criança, em lugar de no início do ano, pegar uma moldurinha e a professora tirar uma foto dela, que é uma coisa também que é legal, que é interessante de se fazer. Mas observa que não há uma manipulação da criança em relação a essa fotografia. Enquanto que a selfie não. A selfie ela traz para a criança a possibilidade de que ela tire a própria foto, de que ela veja os seus ângulos, a sua posição, de que ela observe a questão da iluminação, onde é melhor que ela tire essa foto, se ela quer tirar essa foto dentro da sala, se ela quer tirar no pátio, se ela quer tirar perto de uma flor, se ela quer tirar sentada na cadeira dela, se ela quer tirar em pé. Então, ela vai manipulando o celular e vai tirando a sua própria fotografia. Vai entendendo, né? E vai apreciando aquilo que ela está fazendo. A fotografia pode vir de outra forma? Pode. Eu posso trazer uma máquina fotográfica, a gente pode fazer um passeio de campo, pode observar a natureza, observar as formiguinhas, observar as folhas secas no chão, observar uma flor, uma plantinha, uma árvore, e a criança, ela pode fotografar. E depois a gente pode fazer uma linda exposição fotográfica na escola com o trabalho dessas crianças, com o olhar dessas crianças. Então, quando a gente fala de trazer diferentes linguagens para a escola e a gente fala de fotografia, geralmente o usual é o professor ir até um site com bastante fotografias, trazer essa fotografia e expor. Mas não se pensa muito em colocar a criança em contato com a máquina fotográfica, ou em contato com o celular, para que ela faça o registro, para que ela observe o mundo, e para que ela retrate o mundo através da sua fotografia, né? Sem que o adulto tenha que mostrar sempre o olhar dele. Sempre é óbvio que a gente vai partir de algo. É óbvio que a gente vai despertar o interesse da criança no momento que você faz uma exposição, né, fotográfica. E aí pode ser uma exposição
de fotografia de natureza, o professor pode, junto com a criança, pensar, né? A partir do interesse da criança, o professor pode trazer. Vamos criar um ambiente em que a criança ela observe a fotografia, em que ela observe a arte, em que ela entre em contato com essa arte, em que ela conheça um fotógrafo local, por exemplo, mas que ela também manipule, que ela também possa agir sobre esse material que a gente está apresentando, em lugar de apenas observar, mas de ela fazer, de ela experimentar. Então, Base Nacional Curricular Comum é isso, é um constante experimentar, é esse olhar da criança para o mundo. E é o professor considerando isso como algo importante. A criança, ela precisa estar constantemente admirada daquilo que ela está vendo. Eu preciso apresentar novidade para a criança. Mas muitas vezes isso também é novidade para o adulto, é novidade para o professor. Quantos professores têm aí interesse em ir até um museu, em observar uma tela, né? Em ir até uma exposição, em entrar em contato com a manifestação cultural que ele não conhece e que ele tem certas ressalvas por questão de preconceito, por questão de ter sido apresentado como estereótipo, ou por qualquer outra questão. Se o professor ele não se abre para os traços, os sons, as cores e as formas, como é que ele apresenta esse universo riquíssimo para o aluno? De que forma ele traz isso para o campo educacional? Algo interessantíssimo que a gente pode ver aqui, partindo de um exemplo bem concreto, quando o professor pensa sobre determinado livro, determinada história infantil, ele começa a pensar em criar atividades que sejam atrativas, que sejam bonitas, que possam chamar a atenção da criança. Então, o professor, muitas vezes, ele cria a arte. E ele traz a arte para dentro do espaço da sala de aula. Mas ele não permite que o aluno crie. A criação é dele, o protagonismo é dele. Quem inventa é ele, e não o aluno. Então, a gente vai tirando da criança a possibilidade de pensar sobre e criar e produzir. E a gente vai produzindo e trazendo. Então, todos os anos alguém busca uma novidade. Ah, vocês vão trabalhar o quê? Ah, a gente vai trabalhar cabelo de Lelê. Ah, e como é que você fez o cabelo? Ah, eu fiz uma moldura e fiz um cabelo com papel crepom e os alunos eles vão tirar fotos. Ah, eu fiz um desenho e trouxe um tipo de material, grão de café ou qualquer coisa para a criança fazer uma colagem. Então, a gente pega uma experiência que poderia ser muito mais rica, ampla, e a gente reduz ela ao trabalho de colagem, ao trabalho de pintura. E a gente pode expandir, pedindo para que a criança pense. Muitas vezes, a gente toma a criança por nós mesmos. Por que eu falo que a gente toma a criança por nós mesmos? Na medida que a gente cresce, a gente para de criar. Meio que fomos tão desencorajados que não temos mais nem coragem de fazer. Nós não temos coragem de pegar algo e criar. Muitas vezes reproduzimos aquilo que outro colega pensou, aquilo que outro colega idealizou. E no momento que nós entramos em contato com a ideia dele, a gente consegue reproduzir tal qual ou parecido. E a gente constantemente não consegue ter novas ideias. A gente não consegue fazer, sabe? Inspirado, mas não reproduzido.
Porque fomos desencorajados, fomos constantemente desencorajados. Desde o início da nossa caminhada pedagógica, quando se pedia um desenho, se pedia que fosse naquele padrão. Desenha-me, lembrei do Pequeno Príncipe, desenha-me um carneiro. E tinha que ser o carneiro. Como? Desenha-me uma árvore no dia da árvore. Ah, desenha um coração. Desenha isso, desenha aquilo. Sexta-feira era o dia do desenho. E qual será esse desenho? Uma casa, uma árvore e uma bonequinha palito embaixo. E não passa disso. Aí eu cresci e comecei a me aventurar. Comecei a olhar expressões, rostos e tentar fazer. Não saiu excelente, não saiu maravilhoso, mas só de conseguir fazer algo que, sabe, bem de longe mesmo, porque eu não sou boa nisso, bem de longe mesmo, puxava as feições de alguém, aquilo já me deixava feliz. Eu saía, tirava xerox, eu fazia um auê com a minha conquista, porque constantemente eu era desencorajada a desenhar, porque você não sabe desenhar. Aí tive uma filha que adorava desenhar e desenhava muito bem. Desde pequena ela sempre desenhou, minhas paredes eram todas cheias de desenho. Nasceu minha outra filha e se inspirou nela. E não sabia desenhar nada. E sempre dizia, mãe, eu quero desenhar. E eu constantemente não a desencorajava. Por mais que ela dissesse, mãe, eu não sei desenhar e eu queria desenhar como a minha irmã, nunca houve uma fala no sentido de desencorajá-la, mas de fazer com que ela buscasse, com que ela fosse atrás. Hoje ela faz as animações dela, tem 14 anos, muito tempo de prática, muitos cursinhos, mesinha digital, constantemente buscando tutoriais e fazendo. Ela senta e faz um mini desenho. E ela é feliz com isso, porque é a expressão dela. E muitas vezes eu peço um desenho simples. Ontem eu pedia, Natasha, por favor, me faz um Papai Noel. E ela dizia, mãe, pode ser tipo chibi? Que é uma espécie de desenho delas, que elas falam. Chibi, cartoon, anime e tudo mais. Pode ser chibi, mãe? Eu acho que é chibi. Vou perguntar para ela depois. Aí eu falei, pode. E ela me fez o bendito do Papai Noel. Super bonitinho, super fofinho, só faltava o olho. E ela disse, mamãe, eu vou fazer esse olho aqui, tá bom? E eu falei, tá. E saí, vim pra cá pra conversar com vocês, pra fazer a live. Quando ela me mandou o desenho, o olho do Papai Noel tava por cima do gorro, assim, enorme. E eu falei, Nath, meu Deus do céu, tá muito grande o olho. E ela disse, mãe, mas é o estilo. É assim. E eu gostei assim. E eu falava para ela, ok, você gostou, vamos guardar esse e vamos colocar outro olhinho no outro, porque as crianças não vão entender esse... E a gente falava, isso aqui é um óculos, Nath? Não, mãe, isso é o olho, sabe? Então ela se expressa e muitas vezes ela não aceita fazer igual. Ela nunca mais quis cobrir um desenho depois que ela aprendeu a desenhar. Diz, mãe, cobrir desenho é traçar. Traçar é errado. Não é ético e é desonesto. Eu vou criar os meus moldes e eu vou fazer os meus desenhos. Mas para que ela chegasse até esse ponto, foi preciso que ela não fosse desencorajada. E muitas vezes na escola, a gente desencoraja a criança. A gente faz com que a criança observe aquilo que ela construiu e a criança, ela cruza aquilo que ela construiu enquanto forma de arte. E ela compara com o que o professor colocou na parede, com o cartaz de EVA, né? Ela compara com os bichinhos na parede, ela compara com os desenhos que a escola colocou na parede e ela diz, não é bom. Então, quanto mais produções a gente tiver das próprias crianças, né, que estão em desenvolvimento, que não tem a coordenação motora que um adulto tem, para que ela possa comparar o trabalho dela não com o trabalho de um adulto que já tem uma coordenação motora ótima, que desenha muito bem, quanto menos a gente puder fazer essas comparações entre como eu faço e como você sabe, tanto menos a gente vai ter aluninho na nossa, a gente fala aluninho, né? Criança, que a educação infantil não é aluno, é criança,
tanto menos a gente vai ter criança dizendo pra gente, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, né? Eu não sou bom nisso. Vamos lá? Vamos ver aqui um pouquinho dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A gente tem desde os bebês até a criança de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Isso a gente já começa com crianças de 1 ano. Explorar os sons do corpo. Observar que o nosso corpo, ele pode ser utilizado para que a gente produza esses sons. Então, a gente bate palma, a gente bate o pé, a gente tem o estalar de dedos, a gente tem a questão do estalar da língua. E com o nosso corpo, a gente pode estar produzindo esses sons enquanto acompanhamento de uma música que a professora sugeriu, ou que o grupo sugeriu, ou que alguém gosta, ou que alguém está trazendo para o espaço infantil. Eu estava pensando numa música, hoje eu fiquei com a música na cabeça, tem um tempo que eu tô, e eu estava na lanchonete, e a menina disse assim, você vai ver o final da novela? E eu falava, que novela? Porque eu não assisto novela, né? Disse, não, a novela a Dona do Pedaço, acho que é a Dona do Pedaço, né? Vai terminar e você está cantando a música, e eu falava, mas a música é da novela? Ela disse, a música da novela. E a música que eu estava cantando era uma que começa assim, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. E é uma música maravilhosa para se trazer para o universo, né, da escola, para cantar. E é lindíssimo para que a criança possa se expressar, possa pensar sobre. Até o próprio vídeo, você observar os instrumentos musicais que são utilizados, e tentar, em sala de aula, produzir os sons para que a gente possa acompanhar essa música, para que a gente possa cantar essa música. E isso tudo é muito importante. É você trazer isso que está aí na boca do povo também e para a sala de aula, enquanto cultura. A gente tem aqui traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Lá no nosso site, o professor Marcos Souza, que trabalha na área de música, ele trouxe para a gente a ideia de um parque sonoro. Então, lá tem diversas formas de você criar um parque sonoro, esse ambiente, dentro do Centro de Educação Infantil, e não precisa de muito espaço. E não são materiais que são caríssimos, mas que dá para você trabalhar com a criança aí, essa questão da exploração, de diferentes fontes sonoras. A gente tem criar sons com materiais, objetos, instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de músicas. Agora já para crianças bem pequenas. Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação. Então, a gente tem aqui argila, massa de modelar, para explorar as cores, as texturas, as superfícies, os planos, as formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. E utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. A música, tem uma frase que diz que a música ela acalma as feras selvagens. Acho que eu vi no Pica-Pau, se não me engano. Gosto muito de desenho. E a música, ela tem uma possibilidade de encantar a criança e de acalmar a criança como pouquíssimas coisas vão conseguir. E não é só a criança, nós também. No momento que você está estressado, que você está chateado, tem a música que você busca. A música que você busca para se acalmar, a música que você busca para chorar, para desabafar, a música que você busca para se animar. Então a música ela tem um poder sem tamanho. E que muitas vezes a gente explora só no momento da rodinha. A gente não traz a música
né? Para que a gente possa explorar essas diferentes fontes sonoras, para que a gente possa criar acompanhamentos. Seja acompanhamentos em palmas, acompanhamentos no estalar do dedo com o som do próprio corpo, com instrumentos musicais, criando pequenos chocalhos, por exemplo, criando pau de chuva. Pau de chuva é maravilhoso, eu adoro pau de chuva porque é simples de fazer. Um tubo de toalha, um tubo de papel toalha ou de papel alumínio, um pouco de arroz, um pedacinho de fita crepe, e a criança ainda pode explorar a questão das cores e das formas, confeccionando esse instrumento musical e fazendo arte. Eu trouxe lá no nosso outro site essa possibilidade de trabalho da construção do pau de chuva para trabalhar com a cultura indígena. E a gente trazia padrões gráficos de determinadas tribos, que são os padrões que são utilizados na confecção do artesanato, na construção da sua arte, na construção da arte indígena. E as crianças, elas observavam os padrões e depois de pintarem o rolinho, depois de colocarem o arroz dentro, e tem muita gente que começa logo a dizer, mas vai jogar alimento fora. Não precisa ser um arroz novo, gente. Pode ser uma semente, podem ser pedrinhas pequenas, o som vai ser outro, mas você tem possibilidade. Então, no lugar de simplesmente criticar o que está sendo feito, muitas vezes a gente está usando um arroz que a gente foi lá no mercado e pediu para o dono do mercado, se tem algum arroz aí que venceu, que não serve mais para consumo, que eu posso levar para a minha sala de aula e utilizar com o meu aluno? Então, a gente pega, coloca a fita crepe no fundo do tubinho de papel toalha, coloca o arroz ou a semente, fecha do outro lado com a fitinha crepe e a gente disponibiliza para a criança tinta, pincel ou tinta e bucha, se ele quiser pintar com a bucha, é maravilhoso pintar com buchinha de lavar prato, né? E mais rápido também, a questão do trabalho da pintura com a buchinha é muito mais rápido e mais fácil de se fazer. E depois a gente trabalha com a questão dos padrões gráficos e a criança desenha. E ela vai ter o instrumento que ela criou, valorizando a cultura indígena, pensando sobre essa cultura, e que vai servir de acompanhamento para tantas e tantas músicas que a gente vai trazer para o espaço escolar. A criança, ela pode criar, ela pode inventar, ela pode construir. A mesma coisa acontece no momento, não sei se vocês perceberam, criança gosta muito de compor. Criança gosta muito de criar suas músicas. Eu visualizo muito criança, quando eu estou pensando em educação infantil. Observo muito os meus filhos, quando crianças, os meus alunos, mas penso no criança. Eu no quintal, cantando músicas inventadas. Músicas que eu construía no momento que estava no quintal tomando banho. E eu achava que aquela composição era algo incrível, que não existia no mundo uma música melhor. E eu pensava, nossa, isso aqui era para estar no show da Xuxa. Porque, meu Deus, como eu sei fazer uma música bem feito. Sabe? Então a criança, ela tem essa alegria em compor. E ela fica extremamente satisfeita com aquilo que ela compôs, se não tem ninguém para desencorajá-la. Se não tem ninguém para dizer, tá feio. Não tem ninguém para dizer, isso aqui tá mal feito. Não tem ninguém para dizer, você não é compositor. Então a criança, ela fica feliz. E a gente precisa propiciar a criança a momentos em que ela possa estar feliz criando. Temos aqui utilizar sons produzidos por materiais, objetos, instrumentos musicais, durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. E a gente percebe que no momento que você chega nesse objetivo, você já trabalha ele aliado a outros campos de experiência.
Você só precisa entender, né? E criar o ambiente, preparar o ambiente para que essa criança ela possa explorar da forma mais rica possível. Então, quando você traz aí o instrumento que eu criei dentro de um outro momento, criei um pau de chuva, criei um chocalho, criar chocalho com aqueles potinhos de iogurte, lacro direitinho a tampa, escolho o que vou colocar dentro, e é uma atividade também extremamente rica, porque a depender do que eu coloque dentro desse potinho, eu vou ter um som diferente. Então, eu posso explorar diversos sons. Então, se eu colocar um caroço de milho, eu vou ter um som. Se eu colocar uma pedra, eu vou ter outro som. Se eu colocar areia, só areia, se eu colocar só areia, eu vou ter outro som. Então, a criança ela precisa brincar com isso, ela precisa descobrir os sons. Teve uma atividade que uma professora trouxe na minha graduação, tipo um jogo de memória auditiva, onde você coloca dentro de caixinhas de fósforo diferentes materiais. Então, dentro de uma caixinha de fósforo, dentro de duas caixinhas de fósforo, que é tipo um jogo da memória, mas na verdade é um jogo de memória auditiva. Dentro de uma caixinha eu coloco arroz, e outra eu coloco arroz, em outras duas eu coloco uma pedrinha, em outras duas eu coloco areia, em outras duas eu coloco feijão. E a criança ela vai manipulando essas caixinhas através do som para descobrir se são o mesmo som. O experimento com a gente não deu muito certo, não entendo se por conta da quantidade, mas foi uma atividade que me ficou na memória. E a gente não precisa fazer com caixinhas de fósforo, que é mais difícil de achar e também é menorzinho. A gente pode fazer com outros materiais, como essas garrafinhas que eu estava falando para vocês, porque não dá para ver o que tem dentro. Algumas já são forradas com plástico, outras já são branquinhas e não dá para ver o que tem dentro. Então, eu acho muito interessante trabalhar essa questão da memória auditiva da criança. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. E aqui que está um desafio enorme para a classe dos professores, nessa palavra, livremente. Livremente. Porque geralmente nós trazemos a pintura, mas não é livre. Nós trazemos o desenho, mas não é livre. Nós trazemos a dobradura, mas não é livre. Nós trazemos a colagem, mas não é livre. A gente traz sempre o produto pronto e pede uma reprodução. Então, a gente não trabalha na perspectiva da construção da criança a partir da inspiração dela. A gente trabalha com a reprodução daquilo que o professor pensou e que considerou que era algo bom para a criança e trouxe isso para o espaço escolar. Então, a gente precisa romper com isso e trazer o mínimo possível de reproduções e dar à criança a possibilidade dela criar, dela se expressar. Óbvio que a partir de uma inspiração, a partir de um ambiente preparado, a partir de um tema que foi proposto coletivamente. Mas essa criança, ela pode se expressar através do desenho no papel? Sim. Mas ela pode se expressar através do desenho na areia. Ela pode se expressar através do desenho no que a gente chama de parede das expressões. A gente tem uma parede na escola só para esse fim. Só para que a criança possa pegar o giz e desenhar. Ou, se a gente não tem condições, se a escola é um pouco mais pobre, se a gente não pode pintar a parede com a tinta, né, com a tinta de quadro, com a tinta quadro, que é muito bonita e agora tem diversas cores, se a gente não pode fazer isso, que a gente forre a parede com papel metro. E que a gente vá trocando esse papel à medida que as crianças forem se expressando. E elas podem utilizar giz de cera, elas podem utilizar o próprio giz molhado, que dá um visual diferente para o desenho. Então, a gente leva a criança para o pátio. E lá tem um espaço onde ela pode desenhar no chão com giz. Ótimo!
Eu levo a criança para um espaço aberto onde tem areia e ela pode se expressar. Uma das coisas que eu gostava demais de fazer quando eu era criança, e eu fazia isso muito sozinha, era desenhar na frente da minha casa. Eu usava a frente da minha casa e a frente da casa da minha vizinha e eu fazia uma bonecona enorme com os olhos enormes. E eu ficava encantada. Eu era uma criança deslumbrada. Essa que é a verdade. Eu era uma criança deslumbrada com a minha capacidade de criar. E eu fazia aquela boneca enorme, sabe? Aquela grandiosidade. E fazia uma casa. E fazia o que a gente chama aqui de macaquinho. Mas aí você chama de amarelinho, eu brincava sozinha. Então eu estava constantemente brincando. Fosse com alguém, fosse sozinha, eu estava sempre ativa, eu estava sempre em movimento. E eu sou muito grata à minha mãe por ter me deixado tão livre para viver a minha infância. Eu vivi minha infância de forma plena. Tanto que as pessoas sempre falam assim, eu gostaria de voltar para a minha infância. Eu não gostaria de voltar para a minha infância, eu acho que eu vivi ela na plenitude, né? As lembranças já estão boas. Hoje eu já tenho outras alegrias, que não as alegrias de infância. Então lembrar para mim já é suficiente. Eu não preciso sair do espaço de hoje, não preciso estar no espaço de infelicidade de hoje querendo voltar para a minha infância, para a minha adolescência. Porque à medida que a gente vive a infância plenamente, a gente chega na idade adulta com um olhar diferenciado para a vida. E a gente consegue, né, lidar um pouco melhor nesse mundo que a gente vive, nesse mundo caótico que a gente vive. Então a gente aproveita a infância é muito bom. E possibilitar as nossas crianças que aproveitem a infância e que se expressem artisticamente é melhor ainda. Então deixa que a criança se expresse livremente. Que ela desenhe, que ela pinte, que ela cole. Tem uma situação que é muito comum, que é o professor mandar pintar a árvore de verde. E, pinta a árvore. Que cor eu uso, professor? Verde. E até a cor, muitas vezes, o professor escolhe pela criança. Quando, na verdade, não é necessário que se faça isso. A criança, ela precisa ter escolhas. Sentada, certa feita aqui com a minha sobrinha e com a minha filha, e elas desenhando e pintando. E a minha sobrinha usando muito preto na época. E ela disse assim, tia, você não está falando nada de usar preto. Geralmente, quando ela pintava de preto, ela já recebia uma espécie de repreensão ou de chamada de atenção. Por que você está usando muito preto? Porque aparentemente era algo sombrio. Mas não tem problema nenhum que se pinte de preto. E eu falava, não, meu amor, pode pintar da cor que você quiser, tá lindo assim, dessa cor. E ela pintava tudo de preto. E a minha filha sempre gostou de desenhar e colar os desenhinhos na parede. E de repente estava o colorido do desenho da minha filha com a escuridão e a beleza do desenho da minha sobrinha, coisa mais linda. E ela toda feliz da vida porque não estava reclamando dela estar pintando de preto, ela estava podendo usar o preto. Um tempo depois ela deixou e começou a encontrar outras cores e fazer de outras formas. Se você deixa a criança livre e para de interferir tanto naquilo que a criança está produzindo, né, de direcionar a criança para o caminho, para o campo que você quer, para o que você acha, para o seu conceito de belo, quando você para de fazer isso, a criança ela tem a possibilidade de construir a sua arte de uma maneira muito mais incrível, né? Porque o belo para você adulto não é o belo para a criança. O conceito de belo, ele muda de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. O bonito para você pode ser feio para mim. O seu estilo pode agradar um, mas não vai agradar outro. Como o meu estilo pode ser agradável aos olhos de um e não ser agradável aos olhos de outro. O que a gente não pode fazer é constantemente arrancar da criança a possibilidade de que ela se expresse, né? De que ela construa a sua arte e de que ela, a partir das manifestações culturais do entorno, ela possa receber inspiração para poder encontrar o seu caminho também, para poder escolher o que é que ela quer vivenciar e como é que ela quer construir. E por fim, nós temos aqui reconhecer as qualidades do som,
a intensidade, a duração, a altura, timbre, e utilizando-as em suas produções sonoras e a ouvir músicas e sons. Então, esse campo ele é riquíssimo, né? Os traços, os sons, as cores e as formas. E como a criança, ela vai agir diante disso, e como ela vai construir os seus traços, como ela vai construir os seus sons, como ela vai usar suas cores, como ela vai produzir as suas tintas de diversas cores, e onde ela vai encontrar as formas, de que maneira ela vai utilizar essas formas. E isso de uma beleza, é um campo magnífico. É um campo magnífico. Quando você pega uma criança e coloca em contato com a cultura, para que ela observe essa cultura, para que ela se encante diante dessa cultura, diante dessa música, diante desse som, diante desse constante fazer artístico das pessoas que estão à volta dela, quando você possibilita que essa criança ela atue no mundo dela, e você valoriza essa construção, a possibilidade de você ter uma criança emocionalmente feliz, emocionalmente segura, com autoestima elevada, no futuro é grandiosa. Não apenas no futuro, mas no hoje, no aqui e no agora. Porque a criança ela não é um via ser. Essa criança ela já é. Ela já é esse cidadão de direito. Ela já é esse sujeito histórico. Ela já é esse produtor de cultura. Como está especificado na base, como está especificado nas diretrizes. A criança, ela se expressa. E ela precisa ter liberdade para isso. Então, gente, agradeço muito a vocês. Não consegui ler um único comentário. Eu acredito que por conta que a minha internet está muito lenta e que vocês não estão conseguindo ver direitinho. Mas em seguida a gente coloca no Watch Party e aí vocês vão conseguir ver sem travar tanto, sem ficar picotando tanto o nosso vídeo. Então, aproveitem o campo traços, sons, cores e formas. Entrem em contato com essa imensidão de cultura do nosso país. Observe os sons, as cores, as vestimentas, os diferentes estilos musicais, o frevo, sabe? As danças, frevo, o maracatu, o samba. E comece a valorizar as próprias danças indígenas. E comece a valorizar isso. Comece a trazer isso para o espaço de sala de aula. E lá no futuro você vai ter uma sociedade muito menos preconceituosa, muito mais tolerante, muito mais feliz, muito mais bem resolvida. Porque nesse momento, esse momento da educação infantil, é um momento de conhecer o mundo como ele é, sem preconceitos. E valorizar. Você não precisa gostar de determinada cultura. Você precisa respeitar essa cultura enquanto cultura de um grupo. Muitos colegas não conseguem respeitar a cultura em que o aluno está imerso. Mas é a cultura dele. Você parte dessa cultura e expande isso. Você não pode desconsiderar essa cultura e você também não pode centrar apenas nessa cultura. Mas você parte dela e expande esse universo para o aluno. Faz para a criança. Faz com que essa criança ela tenha a possibilidade de explorar o mundo, de conhecer os grupos, as pessoas, de interagir com elas, de ver elas produzindo a arte. E que ele também produza a sua arte. E também seja feliz como produtor de arte e cultura. Um beijo para vocês e até mais.